Fala, rapaziada, vamos assistir aí Patamo 500, a patrulha mais temida do Rio de Janeiro. Então, vou soltar o vídeo pra gente assistir, chama. Durante os anos 90, quando a viatura 52.0500 da Polícia Militar do Rio de Janeiro atravessava as ruas de Madureira, não ficavam traficantes, bandidos e nem civis no meio da rua. A Patamo 500 foi uma das patrulhas policiais mais icônicas da história do Rio de Janeiro e formou heróis, vilões, mitos e muita polêmica. Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam resistindo, eu espero que vocês estejam aí tocando o dia a dia de vocês com muita felicidade, ou correndo atrás da felicidade. Espero que a família de vocês estejam bem. Eu sou João Paviotti, a gente está no canal Iconografia da História e hoje a gente veio contar mais uma história para vocês aqui. Hoje a gente vai contar uma história de policiais e sobre polícia, beleza? Então a gente vai falar, a gente fala muito de histórias do Rio de Janeiro e hoje a gente vai falar de uma patrulha muito famosa da história do Rio de Janeiro, que é a Patamo 500, beleza? Então segura na cadeira aí que a história é boa, eletrizante, bastante curiosa e interessante. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Edu, por favor, querido, roda a vinheta. Enquanto roda a vinheta, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha a gente aí. Vídeo todo dia, valeu? Chama. Galera, a gente já fez um vídeo uma vez sobre a Patamo 500 aqui no nosso canal, mas o foco do trabalho era o Rony Lessa, que fez parte da patrulha, né, da Patamo 500. E hoje ele é acusado de ter tirado a vida da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista que estava com ela, né, o motorista dela, um cara chamado Anderson Gomes. Nós trancamos aquele vídeo e retiramos eles, tá? Porque nós tivemos problemas com as regras da plataforma aqui. E aí resolvemos refazer o vídeo com uma pesquisa mais atualizada, aprofundada e com outro foco. Para entender o que foi a Patamo 500, a gente precisa entender o contexto da segurança pública no Rio de Janeiro nos anos 90. Sem isso, é impossível entender essa história como ela realmente merece ser contada. Quando a gente está falando de policiais e bandidos no Rio de Janeiro, nós estamos falando de temas muito complexos e complicados. O Rio de Janeiro, a criminalidade, a segurança pública é algo extremamente complexo que depende e demanda várias nuances, tá? Vários pontos, várias questões políticas, várias ações, muito dinheiro, muita energia. É muito extremamente complexo você organizar uma política de segurança pública do Rio de Janeiro. Então também é muito complexo você contar essas histórias. Então a gente vai tentar contar aqui a história da Patamo 500. Eu espero que a gente consiga aí do jeito que ela merece ser contada. Beleza? Bom, para entender o contexto, nós precisamos primeiro entender um termo e um conceito sociológico bastante importante chamado populismo aplicado à segurança pública. O que seria o populismo, tá? O populismo, galera, é uma forma de estratégia política que fornece soluções fáceis para temas complexos da sociedade. Uma política populista, geralmente, é proposta como se fosse a solução de tudo, feita como se fosse mágica, de forma muito rápida. E a segurança pública e a violência urbana, que são pontos bastante importantes para a política, obviamente é um dos temas mais espinhosos do país. Então, boa parte das atitudes dos nossos governantes visam mostrar que dá para resolver algo rápido e de forma pouco complexa. Novamente, a segurança pública é algo extremamente complexo, mas o populismo faz com que um político, um governo chegue e diga que é muito fácil resolver esse problema. E na verdade não é. Nos anos 90, galera, o Rio de Janeiro teve o auge do populismo aplicado à segurança pública. A esse lance de você dizer que dá para resolver uma coisa complexa de forma fácil. E uma dessas políticas foi a instituição da gratificação faroeste e do confronto armado entre policiais e bandidos. Ou seja, galera, o governo do Rio de Janeiro, ao invés de investir em inteligência e tecnologia, como a polícia de todo mundo desenvolvido faz, que tem eficiência, então ao invés do Rio de Janeiro investir em inteligência, tecnologia, educação, punibilidade correta, armamentos de última geração para o corpo policial, ele resolveu na verdade apostar no confronto armado. E na real, galera, o confronto armado não é bom para ninguém que está do lado de dentro da lei, tá? Não é bom para policial nem para civis. Ele tem impacto na criminalidade, confronto direto? Tem, com certeza.
mas não o suficiente para resolver o problema. Uma política populista que ajudou a moldar e aumentar o confronto armado no Rio de Janeiro foi conhecido como essa que eu falei para vocês, que é a gratificação faroeste, e ela foi instituída por decreto pelo governador Marcelo Alencar em 1995. Essa política, galera, que é bastante populista inclusive, aumentava os salários de policiais por atos de bravura e por envolvimento em confrontos com arma de fogo. E a partir daí, desse decreto e da instituição dessa política, o Rio de Janeiro começa a montar toda uma estrutura policial e de segurança pública para favorecer o confronto armado como forma de repressão do crime e da criminalidade. Novamente, é isso. O problema é que os caras passaram dos limites. Aí vai dar ruim, pai. Não adianta, vai dar ruim. Se você não jogar limpo, vai dar Beyblade. Vamos acompanhar aí. Ao invés de investir em inteligência, em bons armamentos, em tecnologia, em salário digno para os policiais, não precisando que os policiais tivessem que se envolver em confrontos com armas de fogo, que podia tirar a vida dele para que o salário dele fosse aumentado, para que ganhasse mais dinheiro, entendeu? Investindo ali no salário do policial para ele ser policial e não para trocar tiro, né? Apesar de trocar tiro fazer parte do trabalho policial. Então foi nesse contexto, nesse mundo, que a Polícia Militar equipou as PATAMOS, que são abreviações para Patrulha Tático Móveis, que faziam rondas e agiam nas ruas do Rio de Janeiro. E aí, galera, é que nós entramos na nossa história e no assunto que estamos abordando agora neste momento. A Patamo 520500, ou também conhecida como Patamo 500. Patamo 500, pessoal, foi formada em 26 de junho de 1996, por conta de uma treta que estava acontecendo em Acari, na zona norte do Rio de Janeiro. Lá em Acari, havia um cara chamado Cid Acari, que foi um dos maiores fornecedores e vendedores de pó da história do Rio de Janeiro, e ele havia sido preso no final dos anos 80. A gente tem um vídeo contando a história do Cid Acari aqui também, depois que você terminar isso, dá uma olhada lá. Quando o Cid Acari foi preso, o tráfico de Acari ficou nas mãos de dois caras que também eram casca grossa, Jorge Luiz de Acari e um outro cara chamado Parazão. A gente também tem um vídeo sobre a história do Jorge Luiz de Acari. Os caras entraram num baita de um conflito armado que impactou toda a zona norte do Rio de Janeiro. Naquela época, a treta entre o Parazão e o Jorge Luiz de Acari era muito pesada. Para conter esse conflito que estava ocorrendo ali, a Polícia Militar recrutou o Tenente Coronel Cláudio Oliveira, que na época era do BOPE e tinha experiência em operações aéreas. Na época, o Tenente Coronel havia prendido um dos bandidos mais procurados e temidos do Rio de Janeiro, um cara chamado Paulo dos Reis Ensina, conhecido como Paulo Maluco. Esse nome Ensina não é estranho para vocês, né? Ele era um dos chefes do Morro do Juramento, junto com o seu irmão Carlos dos Reis Ensina, conhecido como Escadinho, o Homem das Fugas. Também temos vídeos aqui contando a história do Escadinho. Então a Patamo 500 começou a funcionar em plantões e passou a ser considerada como a patrulha mais temida da história do Rio de Janeiro. Era um carro que revezavam ali vários policiais, e essa patrulha desse carro era a mais conhecida ali da região norte. Daí para frente, a Patamo começou a causar impactos relevantes, tanto na criminalidade, quanto em debates públicos sobre a política de enfrentamento armado adotado pelo governo do Rio de Janeiro. Galera, a Patamo era exatamente o mais próximo do tipo ideal de polícia e de policial que a política de segurança pública do Rio de Janeiro queria naquela época. O cara que vai pro confronto, menos inteligência, menos investimento em arma, menos investimento em tecnologia. Investe na coragem da pessoa de ir pro confronto com armas de fogo. Para vocês terem uma ideia, alguns dados que coletamos mostram que só a Patamo 500, a essa patrulha, rendia um negócio absurdo na segurança pública. Tipo, de 30 fuzis apreendidos por mês pela PM do Rio de Janeiro, 15 eram apreendidos pela própria Patamo 500, na região de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Além desses dados, a Patamo 500, ela entrava em vários confrontos armados quando ela tinha ali as ocorrências para resolver. Para vocês terem uma ideia do quão temida era a Patamo 500 e esses caras, eu vou contar uma história. Quando a Patamo 500 estava de plantão, as bocas de fumo fechavam e o pessoal não tinha coragem de ficar moscando na rua. Traficante corria, não ficava ninguém, mano. Os caras fechavam. Quando era plantão da Patamo 500,
as bocas eram fechadas. Isso começou a causar impacto no comércio de entorpecentes. Inclusive, algumas facções que atuavam no local começaram a invadir outros morros, pois estavam levando muito prejuízo naquela região. E de fato, galera, com as ações da Patamo e o confronto armado que eles se envolviam, vários casos de violações dos direitos humanos vieram à tona, e suspeitas desses casos, né? E um grande debate foi acendido na sociedade. E não só por conta disso, mas por conta da saúde mental e da saúde física e da integridade física do policial, quando o governo fala pra ele que ele precisa ir pro confronto de qualquer maneira. Galera, vocês acham mesmo? A gente estuda segurança pública aqui há muitos anos. E eu sei que tem muitos policiais que seguem a gente tem muita admiração. Vocês acham mesmo que não investir em inteligência, não investir em tecnologia e investir em confronto armado apenas, isso vai resolver alguma coisa em segurança pública? Isso só vai trazer mais problemas e prejuízos para os próprios policiais. Mas nesse período, de acordo com a política populista que existia, a Patamo servia muito bem para os caras. Veja, amigos, não sejam ignorantes. Eu não estou falando para combater a criminalidade com flores. Mas quem tá com a farda e com a arma nas mãos e sobe o morro pra trocar tiro não é político, é o cara que tá na ponta do sistema, é o policial, entendeu? É o cara que tá ali combatendo frente a frente com os bandidos. Esse cara que tá sendo exposto quando não se faz um trabalho de inteligência, quando não se equipa ele de verdade. Quem troca tiro, quem se expõe, quem executa a política no chão da fábrica, no asfalto ali, é o policial com a arma na mão. E optar por confrontos armados sem um trabalho profundo de inteligência é também levar esses profissionais da segurança a ficarem cada vez mais vulneráveis e muitas vezes perderem até a vida. E é uma coisa absurda, é uma coisa muito triste e é uma coisa inaceitável perder a vida de um profissional da segurança pública. E novamente... Mas se não for pro confronto armado, vai combater o tráfico como? Vai combater o crime como? Ah, saúde, segurança, educação. Sim, mas se não tiver o confronto armado, vai combater como? Fala pra mim. Como é que você vai acabar? Você acha que o tráfico vai acabar com educação, saúde? É sacanagem, né? Esquece, mano, isso é um câncer. Se não combater, óbvio que tem que ter o combate da saúde, da educação, mas tem que ter o combate. Não, mano, não tem como de violência, senão você não acaba com o tráfico nunca, porque só cresce, só cresce. Como só vem crescendo, a violência só vem aumentando e as pessoas estão achando que isso é normal. Eu não estou falando sobre não combater bandidos com armas. Lógico que se deve fazer isso, mas é necessário mais inteligência e menos confronto. A ciência da segurança pública já chegou nesse ponto, tá? Tô ligado, galera, tô ligado que o ladrão tá de fuzil na mão e tudo. Então, deve haver uma inteligência para tirar esse fuzil da mão desses caras, para não deixar chegar na mão deles, para que evite o confronto e a gente perca mais vida de policiais. Ser policial no Brasil, galera, deve ser uma fita muito embaçada. Eu sou professor de escola pública e eu acho que professores e policiais são as duas classes menos valorizadas no nosso país e que talvez deveriam ser mais valorizadas. Isso fala muito sobre a gente e sobre a nossa situação como nação e no buraco que a gente tá, que a gente se enfiou faz muitos anos. Os sujeitos que fizeram parte da Patamo 500 tiveram os destinos variados. Uns foram condecorados, outros foram para a Polícia Civil, outros foram trabalhar de investigadores em outras partes do Rio de Janeiro. Talvez o mais famoso dos Patamos seja o Rony Lessa, que se desviou da polícia e hoje é acusado do crime que tirou a vida da Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Acusado porque ele não confessou o crime e ainda passa pelo processo judicial. E é muito complexo tratar desses temas, é muito complexo você falar sobre polícia, sobre bandidos, sobre criminalidade, sobre segurança pública, sobre políticas que os políticos fazem e lá na ponta que o cara se ferra, e é difícil falar como os governantes pensam essas políticas, tá? Para terminar, nós trouxemos aqui uma fala de uma fonte nossa que conheceu de perto a Patamo 500, fez parte do efetivo, trabalhou, viu como as coisas se organizaram ali naquela época, observou como o governo organizou essa política, que ela teve um fim ali dentro daquela viatura. E olha só,
não é fala minha, destaco novamente, é de quem estava lá. Ouçam o que eu vou ler sobre a fala dessa pessoa que participou dessa época aí da polícia do Rio de Janeiro, inclusive das Patamos. Abre aspas. Anos se passaram e o reflexo dessa política de segurança se mostrou ineficiente, pois criou heróis, mitos e vilões, dependendo do lado da mesa em que estejamos sentados. Mas o problema em si, passados tantos anos, continua sem solução e os seus personagens, o próprio tempo, se encarregou de apagar, tornando-os apenas testemunhas vivas de uma época que passou. Conseguiram entender a visão do cara que trabalhou com isso? Olha, nós fizemos aquilo, nós fomos para o confronto, fomos corajosos, fizemos o que a política mandou, fizemos o que a política pediu, mas não resolveu o problema. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos abrir um comentário aí, vamos abrir um debate, um debate civilizado, tá, pessoal? Aí. Isso aqui não é junto, falar mal de polícia, bem de polícia, não sei o que, a gente tá contando fatos. Vamos fazer um debate civilizado aí sobre segurança pública, como resolver esse problema, que é um problema de todos. A gente não precisa só de polícia para resolver o problema da segurança pública, a gente precisa de educação, a gente precisa de um judiciário, a gente precisa do Ministério Público, a gente precisa de uma série de outras questões para conseguir resolver isso. Só na mão da polícia não vai resolver. Só o policial sozinho não vai resolver. É como na educação, que eu sou professor, só a gente dentro da escola também não resolve nada. Um forte abraço a todos. Fui, valeu. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho.